Olá, eu sou professora doutora Mônica Portela, sou pós-doutora em psicologia, trabalho há mais de 27 anos com terapia cognitivo-comportamental e sou sócia fundadora aqui do CEPAF há mais de 25 anos. E hoje eu vou falar para você sobre o mercado da psicologia. Porque o mercado para psicólogos está em alta. Com a crise sanitária da Covid-19, foi desencadeada no nosso planeta a maior crise política, econômica e social. E isso afetou não apenas a saúde mental das pessoas, gerando muita ansiedade, depressão, dependência química, alcoolismo, obesidade, mas também o bem-estar de grande parte da população. Você sabia que a maior parte das pessoas se sentiu mais ansiosa ou até mesmo menos feliz durante a pandemia? E você sabia também que os efeitos na saúde mental, eles vão começar agora e vão durar pelos próximos 5 ou 10 anos? Ou seja, você, psicólogo, tem um mercado para você em alta, formado por quase 100% da população. Por quê? Porque aproximadamente 33% da população desenvolveu algum tipo de doença mental. E quase 100% da população teve um downgrade, uma piora no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, em função de fatores óbvios, né? E, para completar, agora temos uma eminência de guerra termonuclear no nosso planeta. Então, você que é psicólogo tem uma demanda enorme. Porém, essa demanda mudou. E por isso, você precisa estar preparado para atender esta demanda, porque cliente não falta. Porém, psicólogo capacitado, psicólogo bem formado, psicólogo atualizado, pronto para atender essa demanda enorme, não tem. Está faltando. Vamos começar. Bem, de acordo com Charles Darwin, é, não é o mais forte que sobrevive, nem a pessoa mais inteligente, mas sim o mais adaptado. E com a crise sanitária, todas as pessoas tiveram que realizar inúmeras mudanças. Quer o seu cliente queira, quer você queira ou não, todos nós precisaremos mudar e caminhar em direção a um novo mundo. Por quê? Porque essa historinha de que, ai, logo, logo a gente vai voltar para um novo normal. Essa historinha de novo normal não existe. O que existe é um novo mundo, com novos desafios. E para isso, você, eu, todos nós vamos precisar fazer uma das coisas que o ser humano menos gosta de fazer: mudar. Porque, afinal de contas, mudar dá trabalho. E mudar, muitas vezes, pode ser dolorido. O mundo que existia antes de 2019 morreu, acabou, não existe mais. E nós estamos numa transição por algo que ainda está por vir, que nem eu, nem nenhum de nós sabemos o que vai acontecer. Todos nós precisamos e ainda teremos que mudar a nossa forma de viver em função dessa crise enorme que se instalou no planeta, né? 3 crises ao mesmo tempo: política, econômica, social, disparada pela crise sanitária da Covid-19. E vamos precisar ajudar os nossos clientes a realizar mudanças estruturais, tanto profissionais quanto pessoais. Isso significa que todos nós precisaremos trabalhar as nossas capacidades adaptativas e realizar mudanças. E como eu falei anteriormente, o ser humano não gosta de mudar. É, para ajudar o seu cliente a fazer essas mudanças, você precisa se capacitar. E eu vou te falar 2 motivos logo de cara. Primeiro, hoje em dia, ninguém tem mais tempo para ficar num processo psicoterapêutico que demora anos e anos e anos.
Segundo, a demanda mudou. Enquanto alguns anos atrás nós atendíamos um caso simples de transtorno de ansiedade ou de depressão, agora os casos são muito mais complexos e as pessoas têm uma necessidade de fazer a mudança e ter um resultado terapêutico muito, 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 muito mais rápido. Fora isso, alguns problemas que não existiam antes de 2019 estão começando a acontecer, né? Por exemplo, com o advento da Meta, da nova empresa do Zuckerberg, já existem uma série de problemas que essa realidade virtual, né, 3D, está trazendo para a vida das pessoas. Só que isso é um tema para um outro vídeo. Bem, as pessoas, além disso, elas não têm mais, como eu falei anteriormente, nem tempo e nem dinheiro para gastar com processos psicoterapêuticos que trazem os mesmos resultados que o tempo. Ou seja, que demoram anos e anos e anos e anos e anos. As pessoas querem resultados rápidos, resultados palpáveis e resultados tangíveis que possam ser mensurados. Bem, é, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos psicológicos da crise sanitária, ok? No que se refere à saúde mental, e você vai poder perceber como é enorme a possibilidade de trabalho que você, psicólogo, terá daqui para frente, né? Pelo menos pelos próximos 5 ou 10 anos, é o que dizem as pesquisas. Então, é, as pesquisas mostram que os impactos psicológicos, eles podem ser mais duradouros e mais prevalentes do que o próprio acometimento da Covid. E ainda bem que nesse momento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já está caindo, caindo, caindo. O prefeito está até estudando a possibilidade de liberar as máscaras, mas isso a gente vai ver ao longo dos próximos dias. Então, esses problemas psicossociais e psicológicos, eles podem trazer impactos em diversos setores da sociedade e desestabilizar a vida das pessoas. Então, de acordo com uma meta-análise, o que é uma meta-análise? Uma meta-análise é um estudo feito sobre estudos. Então, foram trabalhados 19, vários estudos, mais de 60 estudos em 19 países, que foram feitos em 19 países. E foi observado que uma a cada 3 pessoas, durante a pandemia de Covid-19, ou seja, entre os anos de final de 2019, 2020, 2021, já desenvolveram algum tipo de doença mental. Mais precisamente, depressão ou sintomas de depressão, sintomas de ansiedade ou transtornos de ansiedade, como pânico, TAG, etc., insônia e transtorno do estresse pós-traumático. Essa foi uma pesquisa que foi feita no final de 2021 na Universidade de Duke, certo? Então, uma universidade bastante consagrada que mostrou que aproximadamente 33% da humanidade já está doente, já ficou doente, desenvolveu algum tipo de doença mental durante a pandemia de Covid-19. Só que nós sabemos que alguns problemas, como o transtorno de estresse pós-traumático, eles podem ter um desenvolvimento tardio. Ou seja, algumas pessoas já desenvolveram doença mental, mas outras ainda vão desenvolver. E fora isso, no primeiro ano, principalmente, nós estávamos o quê? Com uma descarga de adrenalina. Então, isso muitas vezes impede o indivíduo de ficar doente. No momento que a adrenalina baixa, aí sim, aí o problema realmente acontece e o indivíduo pode começar a desenvolver uma série de problemas. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre esses principais problemas que estão muito em voga no momento e que tendem a aumentar nos próximos anos. Uma pesquisa feita em 2020 mostrou que para cada 100 casos de Covid, existem aproximadamente 7.000 pessoas com ansiedade. Para cada 100 casos de Covid, 7.000 pessoas com algum sintoma ou caso de transtorno de ansiedade. Os entrevistados nessa pesquisa, eles relataram ainda, além da maior ansiedade, menos felicidade, menos orgulho e um maior grau de
incômodo. Suicídio. Não devemos tapar o sol com a peneira. Não devemos colocar antolhos nos olhos. Existe sim uma associação entre suicídio e economia. E os números de suicídio nos Estados Unidos, depois da grande recessão, eles aumentaram, principalmente entre os jovens. Alguns países, eles já colocaram que houve um crescimento na taxa de suicídio de aproximadamente 25% entre os anos de 2006 e 2015. E esse aumento no nível de suicídio estava relacionado aqui às altas taxas de desemprego. Lembrando que só na primeira semana da pandemia, muitas e muitas empresas fecharam as portas. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, empresas que fecharam, pessoas que ficaram sem seus empregos, elas ainda podem cometer suicídio. E isso acontece principalmente, como falado anteriormente, entre os jovens. De acordo com pesquisas, quando o indivíduo experimenta algum tipo de evento estressante, principalmente agudo, como problemas interpessoais, eventos como perda, como morte, desemprego, problemas financeiros e problemas no trabalho, e mudanças na sociedade, que aconteceram muitas agora com a pandemia de Covid-19, elas estariam mais propensas a cometer suicídio, depois aproximadamente de 3 meses do evento estressante. É mais ou menos aquilo que eu coloquei. Durante a pandemia, nós tivemos tudo isso: desemprego, problemas com os casais, problemas na família, perdas de entes queridos, e alguns dos reflexos da pandemia ainda estão acontecendo, infelizmente, nos dias de hoje. Burnout. Home office levou ao burnout muitas pessoas. O que é o burnout? O burnout, ele é uma espécie de síndrome de esgotamento profissional, onde a pessoa ela vai experimentar cansaço, exaustão emocional, despersonalização, falta de sentimento de realização. E muitas pessoas experimentaram o burnout com o advento do home office. Mães absolutamente enlouquecidas, tendo que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de marido, etc. e tal. Não é à toa que a maioria das pesquisas mostram que as mulheres foram mais afetadas do que os homens. Isso não só em uma pesquisa, mas isso em várias pesquisas. O abuso de álcool e drogas também aumentou. E quando o indivíduo tem uma vulnerabilidade genética, com o estresse do isolamento social, com as mudanças que foram necessárias durante esses 2 anos, o estresse ele pode desencadear essa vulnerabilidade genética, e o indivíduo pode sim se tornar alcoólatra em muitos casos. Então, de acordo com a Associação Brasileira do Estudo do Álcool e das Drogas, houve um crescimento no consumo de álcool de aproximadamente 38%. E durante a quarentena tivemos um consumo altamente insalubre de álcool. Obesidade. A população mundial ganhou peso durante a pandemia. Uma pesquisa mostrou que 51% dos brasileiros engordaram desde o início da pandemia. Isso porque fizeram menos atividade física e ingeriram mais alimentos ultraprocessados. E agora está na hora de correr atrás desse prejuízo, certo? E lembrando, o aumento de peso, ele debilita a saúde do indivíduo e torna a pessoa mais vulnerável até mesmo para adquirir algumas outras doenças. O bem-estar psicológico. O bem-estar psicológico também foi afetado em função da crise sanitária.
53% dos brasileiros apontaram piora no seu bem-estar durante a pandemia, além de um aumento nas suas preocupações e uma piora de fatores relacionados à qualidade de vida, como, por exemplo, sono, alimentação, prática de atividades físicas, investimento em relacionamentos significativos e assim sucessivamente. E um outro fator que nós precisamos colocar é que todos nós tivemos que passar horas e horas e horas e horas ligados nos nossos smartphones e nos nossos computadores. E muitas pesquisas já mostram que jovens que passam mais de 9 horas por dia conectados aos smartphones, tablets ou computadores têm 2,5 vezes maior risco de se queixar de tristeza, angústia, ansiedade e estresse, principalmente quando a gente compara com os jovens que ficam apenas 2 horas conectados, o que já é bastante coisa. E a população mais afetada, pessoal? A população mais afetada foi a população de jovens. Muita dificuldade de lidar com as suas emoções, com o estresse e com a insegurança em relação ao futuro. Ou seja, para você, psicólogo, para você que está bem preparado, cliente, demanda é o que não falta. Só que os casos, eles estão mais graves, você vai precisar dar conta de um maior número de clientes e a exigência desses clientes é maior. Por quê? Porque hoje em dia ninguém mais tem tempo, nem dinheiro para gastar com processos psicoterapêuticos que têm o mesmo efeito que o tempo, né? Se o cliente não perceber resultados concretos, ele vai embora. Mas para você que está bem preparado, para você que quer se atualizar, existem um mercado em ascensão. E se você quer fazer a diferença no planeta azul, eu te convido para estudar com a gente aqui no CEPAF. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar algumas dicas para você lidar com essa grande demanda. Se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu joinha, coloca nos comentários o tema que você quer que eu ou a minha equipe aqui do CEPAF e do PSIMAIS venhamos falar para você. E até a próxima!